Bom dia, queridos irmãos, querida irmã, sejam muito bem-vindos, bem-vinda para a reflexão do Evangelho de hoje. Que bom, que alegria e a bênção de Deus para começar o dia ouvindo, refletindo a palavra de Deus e deixando a palavra de Deus que possa também iluminar o nosso dia. A palavra de Deus que nós temos para a nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quando mais aos seus familiares? Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do mundo. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temeis aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vos valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos, romeiros, devotos, Senhor bom Jesus de Iguape, a leitura de hoje nos alerta e avisa que o discípulo não está acima do mestre. Nunca nós não somos acima do Senhor Jesus Cristo. Ele é acima de todos. Nós devemos deixar Jesus acima de todos. Às vezes, quando nós olhamos em nossa igreja, em nossa vida, às vezes nós não deixamos espaço para aparecer o próprio Jesus Cristo. Talvez em nossas celebrações, em nossas festas, a gente faz algumas propagandas por causa de algumas nomes de algumas pessoas, talvez pregador ou algumas pessoas famosas. Às vezes, essa pessoa aparece mais que o próprio Jesus Cristo. Às vezes, infelizmente, as nossas igrejas também levam a fama por causa de algumas pessoas principais. Mas nós devemos ter essa humildade ou essa verdade para aceitar que nosso mestre é o próprio Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos dentro da igreja é sobre Jesus Cristo. Ele que deve aparecer. Todos nós devemos discípulos e fazer tudo para que Deus apareça mais. Como o próprio São João Batista falou, que o mestre, o Filho de Deus, que ele deve crescer, eu deve diminuir cada vez mais. Assim também deve ser nossa missão. O próprio Jesus deve aparecer mais e todos nós devemos desaparecer diante da presença de Deus. Ele que nos ilumina, Ele que deve aparecer nesse mundo para ajudar as pessoas para caminhar. E também hoje, Jesus disse bem claro que não tenha medo daqueles que matam apenas o corpo, mas tenha medo daquele que mata o corpo e também a alma. Esse quem é o próprio Deus, o Deus que tem poder de matar nosso corpo da alma. Por isso nós devemos ter essa consciência, esse medo, esse temer ao Deus. Porque quando nós não temos esse temer ao Deus,
nós fazemos ou nós vivemos uma vida de desenfreada. Por isso é bom ter em nosso coração o medo, temer ao Senhor, ao Deus, para que essa consciência, esse a voz de Deus nos avisa, nos alerta quando nós formos fazer algumas coisas erradas. Mas se a gente viver uma vida sem medo de Deus, sem temer ao Senhor, a gente toma a vida em nossa mão e vive ela do jeito que nós queremos. Mas se a gente tiver temer em nosso coração, a gente deixa Deus tomar conta da nossa vida e a gente fica na mão de Deus para que Ele possa fazer o que Ele quiser em nossa vida. Por isso hoje nós vamos pedir que o Senhor bom Jesus nos ajude para realizar essa missão, Ele possa aparecer mais em nossa missão e Ele possa também usar para a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão do nosso Senhor das Neves, Senhor Jesus nos abençoe, nos protege e nos guarde. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.